Olá a todos e todas, eu me chamo Davi Nascimento Costa, sou biólogo formado pela Universidade Federal de Delta do Parnaíba e também faço pós-graduação em biotecnologia em nível de doutorado pela Rede Nordeste de Biotecnologia na nucleadora da Universidade Federal do Ceará. É um prazer estar com todos, agradeço o convite do 4º Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Biologia Online e hoje vamos falar um pouco sobre o uso de tecnologias da informação e comunicação para o ensino de ciências. Dos objetivos dessa palestra, destaca-se apresentar algumas metodologias adaptadas ao ensino de ciências, compreender a relevância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem de biologia e além de elaborar ou planejar, sugerir atividades e ferramentas à luz das metodologias ativas que nós vamos abordar durante a palestra. É importante contextualizar que hoje em dia existem muitas discussões sobre o uso das chamadas metodologias ativas. Paiva e colaboradores 2016 nos ajudam a entender um pouco ou entender melhor essas metodologias com uma lista de 21 delas, que incluem ação, autonomia, estudo, problematização, reflexão, trabalho em grupo, pesquisa, diálogo, e todas essas metodologias convergem para um ator principal, que é o educando. Neste sentido, é importante se destacar que todas essas metodologias, e principalmente focadas no ensino de ciências, focadas no ensino de biologia, elas se destacam quando nós falamos dos alunos, porque há muitas das vezes uma problemática de comunicação entre o professor, que às vezes não tem à sua disposição um laboratório, que muitas vezes não tem à sua disposição reagentes ou um material de trabalho que possa fazer uma experiência, que possa trazer para o aluno um momento diferente de aprendizado, mas essas metodologias surgem, né, e já são bem antigas, datam-se de tempos mais antigos, de estudos anteriores, mas elas surgem com muita força, elas aparecem com muita força quando da pandemia de Covid-19, que além de não termos condições, na época, os professores, para socializar presencialmente com seus alunos os aprendizados, ainda tiveram que se adaptar a novas tecnologias e novas problematizações que vieram diante do desafio da pandemia. Então, entende-se que atualmente, na atualidade, a tecnologia ela vem sendo cada vez mais aplicada ou intensamente aplicada em diversas áreas da sociedade. E com esse desenvolvimento, as tecnologias de informação e comunicação estão provocando uma série de mudanças na vida das pessoas, na vida dos educadores e educandos, em um curto espaço de tempo. Atualmente, no presente século, é impossível se viver ou se pensar em trabalho num mundo globalizado como nós temos, sem tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, as novas metodologias, elas vêm hoje para ficar, elas tendem a ser cada vez mais exploradas em sala de aula, e as suas ferramentas, elas servem para compartilhar e distribuir informações de uma forma mais rápida, mais prática, facilitando o aprendizado, facilitando o docente, o fazer docente em sala de aula, e tem sido bastante utilizado de diversas formas, principalmente nos últimos anos. Elas constituem um conjunto de recursos tecnológicos que as pessoas utilizam para comunicarem-se entre si, e esses recursos tecnológicos incluem as tão conhecidas redes sociais, como também incluem, por exemplo, e-mails, mídias eletrônicas, jornais, sites, enfim. E todas essas tecnologias, elas servem para difundir as informações e constituem-se como canais de acesso à comunicação e também à informação.
tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas, hoje em dia, é possível, e também em nível superior, é possível identificar o uso constante de recursos tecnológicos pelos alunos. Muitas das vezes, em nossas aulas, nós nos deparamos, enquanto docentes, com a dificuldade de competir com os aparelhos de mídia eletrônica, competir com celular, competir muitas das vezes a atenção, isso eu falo com relação à atenção aos alunos, né? Precisamos competir com o celular, competir com um tablet, competir com um notebook, ali para ter a atenção dos nossos alunos, né? E essas ferramentas que fazem parte do uso diário estão aí incluídas os smartphones, computadores, tablets, tudo que pode fazer com que os nossos alunos eles estejam ali com a atenção voltada para essa tecnologia. Então, ela principalmente na juventude, elas hoje em dia têm sido essenciais na vida desses jovens. Pensando nisso, né, com as chegadas das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar, percebe-se que a escola, o ambiente escolar, o ambiente universitário tem enfrentado grandes desafios. Esse mundo digital ele invade cada vez mais a vida cotidiana dos nossos alunos, que nós até, como eu falei, competimos com esses aparelhos pela atenção dos nossos alunos, e a escola e está redefinindo o nosso conceito de ambiente escolar e a maneira que nós ensinamos. A pergunta é: como ensinar, como socializar conhecimentos em uma sociedade cada vez mais conectada? E em meio aos avanços dessa ciência e da tecnologia, que surgem muitas dúvidas como essa, em relação ao uso de tecnologias, que são grandes desafios para nós enquanto educadores. As tecnologias de informação e comunicação, elas tornam-se um meio de integração entre o professor e o aluno, que buscam novas metodologias para inovar, para mudar a maneira de ensinar e aprender o sentido de promover essa interação entre o aluno, entre o educando e o novo cenário que estamos atualmente, onde estão inseridos todas as informações do contexto no mundo atual. O professor ele é caracterizado como um agente de socialização de informações que interagem com essas comunicações, com essas tecnologias de informação e comunicação, através dos questionamentos, levando o educando a se tornar um ser investigativo. Eu gostaria de lembrar a vocês que lá no começo, no trabalho de Pivot 2016, nós vimos que ele elencou 21 características ou 21 informações sobre as metodologias ativas, e nelas sempre estavam palavras que remetiam ao aluno como ser investigador. Porque uma vez que se pensa em metodologias ativas, está se direcionando uma forma, ou está se criando uma forma de facilitar o aprendizado do aluno e fazer com que esse aluno ele possa evoluir em sua concepção, em seu aprendizado como um todo. Levando ao aluno a se tornar um ser investigativo e que busca resultados significativos, ou seja, ele reflete sobre aquilo que está sendo abordado ali de forma significativa e como isso pode ser algo importante para o seu fazer pedagógico, para o seu entender enquanto aluno. O educador ele deve utilizar esses recursos tecnológicos como uma forma criativa e pedagógica, como uma metodologia adequada à realidade do aluno. O que nós vemos muitas das vezes em nossas salas de aula é que os alunos eles têm realidades diferentes. É muito fácil você falar de metodologia ativa, às vezes, ou tecnologia de informação e comunicação, quando se tem um laboratório de ciências, que você pode fazer uma prática e depois pedir que esses alunos socializem o que eles entenderam dessa prática por meio dos seus tablets, dos seus computadores, dos seus recursos tecnológicos. É muito fácil você falar de tecnologia de informação e comunicação quando se tem recursos de primeira geração para se trabalhar com esse aluno em sala de aula. É muito fácil. Porém,
cabe ao educador, cabe a nós educadores, nós professores, uma forma de adaptar-se à realidade dos nossos alunos. E nós vimos, principalmente na pandemia, eu não sei de onde vocês estão assistindo, eu fui professor no Piauí durante a pandemia, e eu lembro que muitas das vezes nós precisamos, as tecnologias de informação e comunicação, elas foram essenciais para não parar nossas atividades docentes. Lembro-me que enquanto professor, nós dávamos aulas, ministrávamos aulas via WhatsApp para os alunos, e todas essas tecnologias, algumas delas eu vou até citar aqui, foram essenciais para não parar o nosso trabalho enquanto professor, não parar o nosso trabalho enquanto docente. Então, faz-se necessário uma metodologia que se adeque à realidade do aluno. E quais recursos eles podem ser utilizados? Vou citar alguns para vocês aqui, para poder facilitar e também promover, fazer com que vocês possam ter ideias de trabalhos e utilizar isso em suas salas de aula. Alguns desses recursos que nós vamos citar são importantíssimos, né, para a interação e para socialização dos alunos com as nossas atividades, com as atividades que nós estamos propondo. Um dos recursos que pode ser utilizado é o Google Forms. O Google Forms ele tem sido utilizado, inclusive, por professores em nível superior para diversas análises, diversas enquetes e também diversos projetos que nós temos utilizado enquanto professores. Ele pode ser utilizado para provas, avaliações, pode ser utilizado como... É uma ferramenta bem difundida, inclusive, já hoje em dia, e pode ser utilizado como enquetes, como formulários, pode ser associada a outras atividades, pode ser uma devolutiva, uma forma de devolutiva, e utilizada, é uma forma de devolutiva muito importante. Dentre as outras ferramentas que nós citamos, tem o Mentimeter, que é uma ferramenta onde você pode criar enquetes, onde você pode criar nuvem de palavras, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E o Kahoot, que é uma ferramenta interativa que você pode, na sua sala de aula, fazer o designer do Kahoot e incentivando seus alunos a participarem, respondendo as perguntas que lá tem por meio de seus celulares, por meio de seus computadores, dos seus tablets, e tornar a sua aula mais interativa. No Mentimeter, afunilando um pouco mais, filtrando um pouco mais, o Mentimeter é um programa de múltipla escolha que, por meio dele, pode-se formar nuvem de palavras, questões abertas, pode-se formar uma escala onde você tem uma pesquisa de opinião, um quiz. Dentro dessa escala também você pode gerar um ranking de imagens, ou seja, é uma ferramenta que você pode aplicar muito bem na sua sala de aula. Você, professor de ciências, de biologia, é interessante que existem temas que são muito complexos de se tratar em sala de aula, complexos no sentido de socializar, materializar aquele ensinamento que nós queremos passar ali, socializar ali naquele momento, como por exemplo o ensino de sistemática, o ensino de botânica, que são matérias que muitas das vezes para o aluno, por conta do analfabetismo botânico, por conta da pouca vivência que eles têm com alguns assuntos, é mais difícil socializar no conteúdo, no ambiente ou na metodologia de aula formal, onde apenas lê-se o livro, copia-se no quadro, faz-se um esquema, um desenho no quadro. Às vezes, para o aluno internalizar aquela informação sobre características, por exemplo, sistemáticas de uma planta, ou características de hereditariedades, enfim, sistema BO, alguns assuntos que são muito complexos de você explicar e que os alunos entendam de forma bem clara, pode-se utilizar esse tipo de ferramenta como o Mentimeter, como essas nuvens de palavras, para que os alunos eles explorem as dificuldades que eles têm e possam também socializar e, mais uma vez, solidificar aquele conhecimento por meio dessas ferramentas.
Aqui no Mentimeter a gente mostra uma nuvem de palavras, né, onde algumas palavras elas se destacam quando nós perguntamos, por exemplo, qual o desafio do ensino remoto. Aí muitos alunos no contexto que nós perguntamos disseram que um dos maiores desafios é a internet, outro desafio é a privacidade, a falta de proximidade, né, de contato com o professor em sala de aula, a evasão escolar, a inexperiência. Então são citados vários aspectos que para o docente ele pode pegar esses aspectos, ele pode visualizar esses aspectos e transformar esses aspectos em uma questão positiva, em uma reflexão positiva do seu fazer docente, né? Muitas das vezes os alunos eles não têm como expressar as dúvidas, eles têm vergonha, eles se sentem intimidados, e essas ferramentas elas possibilitam que o aluno ele expresse, ele explane o seu conhecimento, o que ele está ali naquele momento entendendo daquele conteúdo específico. Outras formas, como por exemplo enquetes, podem ser utilizadas, né, no contexto do Mentimeter, e que é uma ferramenta que pode também ser utilizada juntamente com o Google Forms, né, uma alternativa ao Google Forms, e que é também interessante para o aprendizado e também essa socialização de conhecimento dos alunos. O Padlet também é uma alternativa ao conhecimento dos alunos. Uma das minhas passagens pessoais com o Padlet foi uma aula de genética sobre hereditariedade. Eu perguntei aos alunos, na época eu dava aula apenas online, e eu perguntei aos meus alunos o que eles entendiam, o que eles tinham entendido sobre o conteúdo repassado sobre hereditariedade. E foi em forma de texto, eles escreveram, né, que aqui você pode fazer um mural, pode fazer jornais, enfim. Eles montaram uma série de socializações, uma série de textos, onde eles colocaram que a dúvida deles tinha sido sobre as leis de Mendel, que eles tinham ficado um pouco em dúvida sobre algumas questões de hereditariedade. Isso, para o docente, no meu caso, houve um feedback bastante positivo e que eu tentei trabalhar um pouco mais nessa parte nesse conteúdo específico e tentei socializar melhor com os meus alunos e houve depois uma evolutiva bastante positiva. Então, esses murais é possível você criar no Padlet e depois até fazer um relato de experiência sobre esse conteúdo. Você pode fazer em forma de mural a sua atividade, em forma de mural, de lista, de grade, de coluna, um mapa, uma teia, né, aqueles mapas mentais que a gente gosta muito de trabalhar, uma linha do tempo, uma timeline sobre, por exemplo, a evolução das plantas, né, a sistemática de plantas, como é que essas plantas evoluíram. Aí você propõe fazer grupos, né, e o Padlet, fazer, sei lá, desde a evolução, desde o tempo das algas até o contexto atual. Enfim, é muito interessante trabalhar explorar esse tipo de perspectiva em sala de aula. Dos recursos de áudio que podem ser utilizados, né, eu cito o Anchor, que é uma ferramenta do Spotify, que está disponível na Play Store para todo mundo baixar, e também no iOS para Android. E essa ferramenta ela é bastante interessante porque você consegue gravar em casa, seus alunos conseguem gravar de casa um podcast que vai ser disponibilizado em uma rede, uma rede social com bastante alcance, que é o Spotify. Esses podcasts eles podem ter uma duração indicado que eles tenham uma duração bem curta para que não sature quem está ouvindo e até mesmo os alunos que estão produzindo, e pode ter temáticas variadas, né? Nós sabemos que o nosso conteúdo curricular, principalmente no ensino de biologia, muitas das vezes no 9º ano, a gente tem que socializar conteúdos de química no primeiro semestre, de física no segundo semestre, ou vice-versa. Depende da organização e da escola, onde o conteúdo programático que a escola tem proposto. E às vezes isso é muito complexo para o professor sintetizar esse conhecimento, porque são muitos detalhes, e esse tipo de ferramenta, esse tipo de estratégia pedagógica faz com que o discente ele consiga aprender, internalizar aquele conteúdo e
socializar esse conteúdo através da fala, né, dos áudios comunicativos e expressar toda a sua criatividade com vinhetas, com brincadeiras, tiradas, que muitas das vezes torna o ambiente escolar, o ambiente de aprendizado menos formal e mais interativo, mais intuitivo para os nossos alunos. Nos recursos de edição de imagem, podemos citar o tão famoso Canva, que é um recurso que é muito utilizado, e o Adobe Express, que é um outro recurso que eu também utilizo bastante nas minhas aulas para produzir cards, produzir figurinhas, produzir um contexto bastante interessante sobre a sala de aula, o ensino, sobre os assuntos que nós estamos abordando em sala de aula. Aqui eu trouxe para vocês um card que nós fizemos com os alunos, explicando de forma bem resumida o contexto das briófitas, e foi bastante interessante para a gente, porque nessa época os alunos eles conseguiam de forma bem rápida internalizar o conteúdo que a gente estava socializando ali naquele momento e já fazer uma devolutiva, porque você observa, com alguns elementos chaves, você consegue fazer um esquema gráfico, um graphical abstract, que faz com que os seus alunos entendam aquilo que você está falando, aquilo que você está tentando socializar quando dá sua explicação sobre aquele conteúdo. Esse daqui é o Adobe Express, né? Então você vê que ele é bem intuitivo também de se utilizar. Você pode movimentar as cores, pode fazer logomarcas, pode colocar pequenos elementos. Eu pessoalmente gosto muito mais do Canva, mas ele é uma segunda opção ao Canva. Tem gente que não se dá muito bem com essas ferramentazinhas que o Canva disponibiliza. O Adobe Express ele é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma alternativa ao Canva e torna-se bastante interessante a sua utilização, uma vez que ele também é gratuito e que está diretamente ligado, conectado ao Adobe. E aí, as famosas redes sociais, né? Hoje em dia, nós sabemos que os nossos alunos, todos, estão muito conectados às redes. As nossas escolas estão também com perfis nas redes sociais para aproximar a comunidade escolar, a comunidade, os pais, os alunos, os professores, todos reunidos em um só ambiente, que é esse ambiente escolar, é o que nós tentamos hoje em dia socializar com os nossos alunos. E o uso das redes sociais ela tem sido uma ferramenta bastante interessante no ensino de ciências e de biologia. As redes sociais que eu gostaria de destacar aqui inclui o WhatsApp, o Instagram, o TikTok e o Facebook. O Facebook mais na vanguarda aí, né, já está menos utilizado hoje em dia, porém ainda é uma ferramenta. As páginas de criação de conteúdos, de ensino de biologia, hoje em dia ainda existem, né? Então ainda tem memes, ainda serve de ferramenta. O principal foco, eu acho, hoje em dia tem sido o Instagram e também o TikTok. O principal onde agrega-se mais pessoas, onde agrega-se um nível maior de visualizações. E nesse sentido, eu trago para vocês uma ferramenta que nós utilizamos no nosso grupo de pesquisa, né, que é o Instagram. Esse é uma montagem de um perfil de Instagram que é do Herbário Delta do Parnaíba, onde eu sou colaborador. Ele é coordenado pela professora doutora Ivanilza Moreira de Andrade. Ainda sou colaborador, faço pesquisa na UFC, mas sou colaborador, coordenador de tecnologia, de ferramentas tecnológicas no Herbário no Piauí. Então, nós utilizamos bastante na nossa pesquisa no Piauí, nossa pesquisa com ensino de ciências e principalmente focado no ensino de ciências e as novas tecnologias, nós utilizamos bastante o Instagram, porque o Instagram ele é uma ferramenta que ele permite que você exponha métricas, que você exponha tabele resultados, que você mostre que realmente a sua
estratégia de ensino, a sua estratégia de comunicação, ela está sendo eficiente. Nesse sentido, né, nós temos os insights do Instagram, onde é possível você ver o público que está acessando o seu conteúdo, o público qual a faixa etária de idade desse público, de onde que esse público como que essas métricas elas têm sido batidas, elas têm funcionado de acordo com o conteúdo que você posta. E também é possível que você possa tabelar tudo isso e fazer isso em forma de trabalho. Eu vou mostrar mais à frente. Os sites, né, eles têm sido também uma ferramenta, embora eu tendo a pensar que os sites eles têm sido muito mais utilizados para textos, para comunicações mais extensas, que nós precisamos falar e elaborar muito melhor. O Instagram e as outras redes sociais, TikTok, são para comunicações mais rápidas, né? Aquele conteúdo que chega mais rápido ao aluno. Os sites eles são mais trabalhados, eles são plataforma de indexação de conteúdo mesmo. Então, uma dessas ferramentas é o Google Sites. Esse é um sítio que nós criamos na nossa pesquisa, também no Piauí, que chama-se botanicadescomplicada.com, onde nesse sítio nós temos uma apresentação geral sobre materiais didáticos, mídias, curiosidades botânicas, divulgação científica. É um projeto que nós temos no Piauí e até a data dessa apresentação tinha mais de 3, 4 mil acessos. Então, é muito interessante você saber o quão longe chega a divulgação científica através das redes sociais, utilizando tecnologias de informação e comunicação. E uma das ideias que nós tivemos foi colocar sites padronizados de botânica, como, por exemplo, plantas nativas do norte do Piauí, para os alunos conhecerem um pouco dessa flora urbana de Parnaíba, que é a cidade de Parnaíba no Piauí, litoral do Piauí, onde nós temos esse projeto. Ou seja, os alunos, dentro do nosso sítio, nós hospedamos links de outros sítios que facilita o acesso dos alunos a conhecer outros sítios que também hospedam informações importantes, por exemplo, sobre a flora de Parnaíba, né? O Bionosset, que é um site mais regional, né, inclui informações sobre a flora do Nordeste, do Ceará especificamente, flora do Piauí, mas é um site mais geral, né? Também possibilidades de interação, você coloca links específicos, e isso tudo é um Google Sites, né? Como eu falei para vocês, é uma ferramenta que é fácil de qualquer professor, qualquer docente consegue manipular de forma bastante intuitiva, podendo também colocar links para o acesso de outras plataformas, como o Padlet, como o Mentimeter, como o Google Forms, né? Então o site, às vezes, ele serve como uma ponte, uma ferramenta para outros tipos de comunicação, outros tipos de interação de tecnologia de informação e comunicação. Além de que você pode colocar também cards, né, sobre diversos tipos de curiosidades botânicas, materiais didáticos, jogo de cartas, que também podem ser disponibilizados para download. Então, as possibilidades de interação, elas são infinitas. Uma vez que você promove esse tipo de interação com o aluno, promove esse tipo de interação, você está aproximando o aluno dos conhecimentos que muitas das vezes estão distantes dele. Agora estão ali, na tela do celular, na tela do computador, do tablet. Isso é mais fácil, né, de se estudar, de fixar conteúdo. Vídeos do YouTube também podem ser disponibilizados. E das ferramentas de vídeo que a gente mais vê hoje em dia, né, utilizadas no ensino de ciências, pode-se citar o InShot, que é um site que um aplicativo que você baixa no celular e consegue editar vídeo diretamente do celular. Nós sabemos que muitas das vezes o trabalho pelo computador ele é mais complexo, ele é de difícil acesso e mais facilita bastante se você tiver um acesso, às vezes, ali pelo celular. O professor tá ali, edita um vídeo na hora, joga no grupo do WhatsApp, joga no Telegram, joga no Instagram, posta um story. E
Essas três ferramentas, o CapCut, o InShot e o YouTube, eles são bastante interessantes para o professor ter, né, o professor de ciências, ter ali uma forma mais rápida de produzir o seu conteúdo, de produzir o material dele ali em vídeo, em forma de vídeo, e conseguir manter ali as suas redes sociais, sua página de conteúdo bastante aquecida e bastante de forma bem simples e bem fácil, à mão. O YouTube ele também te dá métricas, ou seja, se você precisar elaborar gráficos, se você estiver fazendo uma pesquisa de mestrado, doutorado, uma dissertação, você consegue ter uma estatística bastante interessante sobre os dados que você está coletando, com o seu formato de socialização, utilizando essas tecnologias de informação e comunicação. E essas ferramentas é possível você também utilizar na produção científica. Muitos dos nossos participantes, dos nossos congressistas, são alunos de pós-graduação, alunos de graduação no final do curso, ou que estão no início, mas que querem começar a produzir as suas próprias... querem começar na produção científica e não sabem por onde. Muitas das vezes, usar as tecnologias de informação e comunicação é uma forma de você iniciar na sua produção científica e gerar um resultado, e gerar um trabalho de conclusão de curso, gerar uma oficina, enfim, algo que possa ser como um retorno mesmo científico para o mundo acadêmico e para a sua construção enquanto cientista. Nós publicamos recentemente no livro Práticas Extensionistas Universitárias um capítulo de livro intitulado Uso da rede social Instagram como ferramenta didática extensionista no processo de ensino-aprendizagem de botânica. Tem como primeiro autor eu que vos falo e os demais colaboradores do Piauí. Nesse trabalho nós tabelamos todas as publicações que nós fizemos. Fizemos um período experimental, cerca de 3-4 meses, publicando diariamente diversas informações sobre plantas da região, no caso da nossa região deltaica, né, a região do Delta do Parnaíba, onde eu morava antigamente. E nós fizemos uma lista dessas publicações, onde nós falávamos um pouco, descrevíamos um pouco sobre as espécies. Aqui, se você ver, tem algumas espécies de planta. E nós conseguimos quantificar, por exemplo, curtidas, comentários, visualizações do perfil a partir daquela postagem, o alcance que cada publicação teve. Ou seja, conseguimos quantificar de forma organizada esses dados em relação à utilização dessa rede social, dessa tecnologia de informação e comunicação, de forma científica. Além disso, fizemos essas montagens de pranchas, né, onde nós colocávamos uma pergunta, incentivávamos o aluno a pensar, né, você conhece essa espécie? Muitas das vezes eram espécies bem conhecidas, como a aloe vera, né, como o limão, como abros precatórios, como o murici, enfim, várias espécies que são da vivência dos alunos e que eles, às vezes, isso incentiva um feedback, né? Então, eu conheço, eu tenho em casa, minha avó tem, eu já vi, utiliza-se para tratamento capilar, enfim, várias interações que desperta no aluno esse sentimento de estar ali incluso naquele conhecimento, de saber de forma mesmo que empírica um pouco sobre aquilo dali, incentiva que ele te dê uma devolutiva. Então, essa montagem dessas pranchas, e isso utiliza-se, por exemplo, o Canva, o Adobe Express que eu já mostrei aqui, é muito facinho de montar. Eu montei assim no formatinho de quadro, né, de quadro de giz, como se eu estivesse desenhando ali num quadro, mas óbvio era na rede social, no Instagram, né, foi a rede que nós utilizamos para divulgar essas pranchas, e sempre tivemos os resultados como tabelados aqui.
E aí é importante, se você está pensando em fazer um feed, por exemplo, isso aqui estão todas as informações que contém no nosso capítulo, né? Se você pensa em fazer um feed, por exemplo, organizado, você consegue disponibilizar várias pranchas, várias informações e consegue socializar aqueles conhecimentos que você tem. Fazendo avaliações, como a gente fez, como a faixa etária dos alunos, das pessoas que acessavam o nosso conteúdo. No caso, a maior faixa etária estava ali em torno de 25 e 34 anos, e a menor faixa etária, ou seja, um gargalo que nós temos, é essa faixa etária bem mais jovem, de 3 a 17 anos, que era apenas 0,6% de quem acessava o conteúdo. Aí a gente já identificou um gargalo que a gente precisa melhorar em termos da nossa socialização de conteúdo. Então, isso é muito importante que se faça, que se tenha esse feedback. Bem, eu gostaria de relembrar que nós apresentamos durante essa palestra algumas metodologias adaptadas ao ensino de ciência, abordamos a relevância das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem, propomos algumas ferramentas de produção que vocês, enquanto docentes, enquanto pesquisadores, enquanto alunos mesmo de graduação ou que estão aí pensando em ingressar nesse mundo acadêmico, podem utilizar mais relacionados às tecnologias de comunicação e informação para o ensino de ciências. E lembrem-se, né, que para utilizar metodologias ativas é necessário leitura, organização e foco, porque são muitas nuances dessa produção científica que precisam ser observadas. Não é só você produzir um post, um card, não. Você precisa ter um planejamento prévio, produção prévia e assim você consegue lograr êxito no desenvolvimento do seu trabalho, da sua dissertação, da sua tese, enfim, do que você se propor a fazer na sua vivência diária em sala de aula, que é muito importante, né? E você consegue lograr êxito se você tiver essa organização, esse foco. Gostaria de agradecer o convite novamente do Congresso Nacional de Ciências, de Ensino de Ciências e Biologia. Deixo o meu contato a todos e foi um prazer estar com vocês nessa palestra. Muito obrigado e se precisarem é só enviar um e-mail. Obrigado.